Epílogo. Capítulo 45. Foi chegado o dia da guerra. Esse dia foi marcado, dessa vez por 2 estrelas de 2 dos melhores semideuses que já existiram, que brilharam mais forte ao anoitecer. Entretanto, a guerra começou durante a tarde, quando ainda havia luz para iluminar o cenário que verteria sangue para ser absorvido pela terra. É assim que funcionam os cenários de guerra, como receptáculos de plantas carnívoras que se alimentam da morte de carcaças sem nomes ou identidades. Robert de Locksley pensava nisso enquanto ia à frente de seu exército de meninos órfãos, os novos meninos alegres, a caminho de uma viagem provavelmente sem volta. Quantas guerras serão necessárias para que tenhamos um pouco de paz? O lugar era uma clareira aberta, de onde soprava um vento frio, capaz de fazer um homem tremer. Localizada entre a divisa do condado de Sherwood e do reino de Estália, onde o sol havia derretido um pouco da neve acumulada pelo inverno. Eles tinham armas nas mãos, armas cortantes, armas capazes de trazer a liberdade através da morte violenta, tanto do homem que as portava quanto do que iria se debater com ele em prol da crença de conceitos que seriam impostos. O amor só se encontra na liberdade. Eles caminhavam devagar e caminhavam sem medo, como se soubessem que o mundo estava a seu favor, não importasse o que acontecesse, como se o mundo fosse justo com o homem livre. Mas a liberdade é um ato interno. Como se o correto e a verdade caminhassem de mãos dadas com cada um naquele futuro campo de batalha improvisado, pois o mundo, para eles, mesmo próximo à morte, podia ser bom. Apenas para o homem que não vive de joelhos. Ao fundo surgiu o exército de Estália, os arqueiros espadachins, o mesmo exército que havia vencido os antigos Merrymen e colocado de joelhos todo um ideal pregado por um homem capaz de incentivar pessoas a morrer por ele. O povo o considera um libertador, digno de um salvador do mundo. O homem capaz de tocar no dedo do Criador. Você também se vê assim, Robin? Um homem capaz de coletar espíritos. Foi assim, com essa dúvida, que tudo começou. Robert de Locksley a cada passo se lembrava do Robin Hood adolescente e percebia, ainda em cada passo, toda a diferença que se estabelecia dia após dia entre eles. Eu represento um sonho. Até onde um homem poderia ditar os sonhos de uma humanidade, sem tocar no semidivino? As pessoas acreditam nesse ideal por minha causa. Porque, afinal, um ser humano, ou um ser de qualquer outra raça, precisa sempre de um líder para lhe despertar sentimentos que ele próprio faz adormecer dentro de si, implorando, entretanto, por algo ou alguém que o desperte? Se eu mesma me conformei com meu destino, por que você não pode? Porque exercitar a vida através de uma busca que dê um significado à existência. Porque nenhum homem pode admitir a vida sem liberdade. O que falta a uma pessoa para que ela própria tome as rédeas de seu destino, sem necessitar de nada mais do que a crença em si própria e a crença de todo o melhor que vem de si própria. E por que tem de ser você? Até onde o ego humano é capaz de suportar o fardo oriundo do altruísmo mais puro que poderia servir de canal a forças maiores. Como pode uma energia de vibração tão superior ser transmitida através de um instrumento tão bruto e falho quanto o ser humano imperfeito? Porque tem de ser alguém. Tudo isso vinha de Robert de Locksley naquele dia, prestes a dar lugar ao anoitecer de 2 estrelas. Ao lado dele, seus capitães o acompanhavam. Eles amadureceram. John Pequeno mantinha a mesma expressão fechada de 20 anos antes, mostrando a face que superava a simpatia fora da guerra. O Will Escarlate sorria diante da morte, como se aquela fosse a última piada, a piada mortal.
O ruivo Mutt Ferreiro trazia a própria marca em sua armadura, e na de cada uma que caminhava no corpo de um homem ali. Não, eles estão esperando pelas condições necessárias para isso. Havia Lady Marion, a mulher que mereceria estar em sua vida naquele plano e em qualquer outro de Mantaquim, se eles merecessem lugar em um reino de fadas após a morte, uma mulher que seria capaz de lutar por ele mais de uma vez. O fato é que eu não vou perder você de novo. E morrer por muito mais que isso. Não de novo. E havia seus órfãos, os órfãos como cada um dos Merrymen que enlouqueceram nobres tiranos no condado de Sherwood. Existem homens mais jovens que você para fazerem o que você quer fazer. Meninos cujas vidas lhes tiraram muito cedo os pais, como tiraram de Snail Galford e Lyriel Gambiani. Não existem homens mais jovens do que eu esperando que eu os lidere no que eles querem fazer. O exército de Estália, formado de soldados de menos de 30 anos, observava aquele bando de meninos, crescidos ou não, caminhando em sua direção, e o sentimento de cada arqueiro não era o melhor sentimento do mundo. Não tocava na pureza que rodeia a crença do soldado, nem na solidão que habita o coração de um assassino. Robert deveria ter levado quase 1.300 pessoas com ele até aquele último sonho, contando os jovens armados e as pessoas simples que se reuniram à luta. Estália deveria ter levado uns 700 soldados, e ainda assim estava em vantagem porque eram soldados de elite experientes contra jovens em sua primeira guerra. Homens bem treinados, mas que fariam chover flechas e decepariam cabeças com facilidade. Ainda assim, aquela luta poderia se tratar de uma luta justa. Entretanto, 1.300 idealistas inexperientes poderiam conservar esperança e sonhar com a vitória contra 700 soldados bem treinados. O problema foi aquele som. O fato foi que mesmo quando eles pararam de marchar, ainda se escutou uma marcha no campo de batalha, e era o som dessa marcha que ainda ecoava, mesmo após a parada dos arqueiros de Estália em posição, que assustava Locksley e seu exército, porque eles sabiam de quem era aquela marcha. E no momento em que eles apareceram no horizonte e exibiram o estandarte, a liberdade de um homem, se vinha mesmo de uma guerra, pareceu cada vez mais distante. Muito, muito mais distante, porque a marcha, que não cessava, vinha de minotauros. Os jovens observavam o exército de Ferrabras se aproximando, e aquilo sim lhes deu medo. Eram aproximadamente 2.000 homens caminhando bem armados e bem protegidos, e caminhando como se fossem uma única massa de força e energia bruta, um exército capaz de esmagar pelo menos 2 vezes o exército que caminhava na direção oposta, e sem esforço. O exército de Locksley parou e observou temeroso. O exército de Minotauros marchava pela lateral daquela clareira, de forma a flanquear o agora pequeno exército de Locksley, que naquele momento se tornava uma mera tropa perto do que se observava em volta. Todos respiraram fundo e pediram ajuda ao Criador por um milagre semidivino ou por uma boa passagem em direção à morte. Minotauros tocou sua corneta, demonstrando a iminência do ataque. Os arqueiros de Estália armaram seus arcos. Mutt Ferreiro lembrou-se do que havia dito a Locksley John pequeno havia dias, que pareciam a cada segundo distante demais. Antes da morte, meu pai havia recebido a visita de Tuck, e nosso frade está um homem diferente, um homem santo. E então, a primeira surpresa daquele dia. E a partir da visita dele, meu pai passou a acreditar que você não morreria naquela prisão. Os arqueiros de Estália perderam a orientação quando, a um comando do líder de Sherwood, aproximadamente 1.300 jovens largaram suas armas, como se não suportassem mais carregá-las, e o exército de Locksley se desarmou em plena guerra. Porque ele passou a acreditar em fé. Os arqueiros interromperam as flechas prontas para o disparo e olharam para o seu comandante. A ordem foi para que eles se armassem novamente. Passou a acreditar que existe um Criador olhando por nós. E então o segundo ato.
Em um surpreendente segundo comando, ruídos metálicos ecoaram e as armaduras de guerra caíram no chão sobre a neve derretida. Mais uma vez, os arcos foram desarmados, e ninguém soube direito o que fazer. O motivo era evidente e forte o suficiente para arrepiar os pelos do soldado mais frio. A guerra endurece o coração dos homens. Debaixo de cada armadura, pintada em cada camisa, havia bandeira de Estália no peito de cada um daqueles meninos, inclusive no de Robert de Locksley. A ternura atenua. E Estália entendeu que Sherwood não estava ali para a guerra, mas para uma proposta de paz, difícil de ser recusada. E que de vez em quando fazemos por merecer, milagres acontecem. O exército de Minotauros presente considerou o momento uma afronta, e seus comandantes tinham certeza de que não perderiam Robert de Locksley 2 vezes, não deixariam de impedir tudo que vinha daquele homem, daquela vez, não 2 vezes, não mais. Uma corneta de guerra soou, um eco estridente, e diante dos arcos de Estália que foram abaixados, não pareciam que iriam novamente se erguer, as bestas de Minotauros apontaram para o alto e dispararam na direção dos meninos de Sherwood. O mundo naquele dia girou devagar, e o que aconteceu naquele dia se tornou algo tão extraordinário que foi contado por bardos infinitamente a cada nova geração, muitos anos além desta história, pois o que pulsou no coração daqueles meninos naquele dia não era apenas um misto de fé, coragem e determinação. Aquele era o desespero de meninos sem pátria, implorando por uma que os adotasse, de seres sem espiritualidade, implorando por um Criador que lhes provasse sua existência, e que lhes mostrasse que realmente tudo, por que vale a pena viver, existe na vida. Locksley e seus capitães viam o mundo correndo daquela forma mais lenta, e nos ouvidos eles escutavam uma música lírica, poética, tranquila, talvez a música perfeita para que uma pessoa realizar uma boa passagem, se alguém um dia já houver tido a intenção ou a pretensão de criar uma música assim. Um som semidivino capaz de fazer o homem acreditar que, vez ou outra, na história da humanidade, algumas falhas podem sim ser analisadas e compreendidas, e enquanto houver esperança, até mesmo corrigidas. Acredita em devas, Robin? Diante de uma chuva de flechas que subiam, prestes a descer em uma parábola fatal, quase 1.300 pessoas se colocaram de joelhos, colocando sua vida nas mãos de algo maior do que elas, um Criador, uma união do sonho de milhares de semideuses, uma prece de fadas, ou seja lá o que fosse esse algo que desse vida à humanidade. Afinal, fosse o que isso fosse, eles esperaram por ele naquele dia, de forma a dar suas próprias vidas pela prova dessa existência, no maior autossacrifício da história daquela humanidade. Acredito em sonhos, mas nem tanto em milagres. Quase 1.300 pessoas, incluindo Robert de Locksley, se colocaram de joelhos. Uma única permaneceu de pé. Liriel Gabiani estendeu os braços para cima e os cruzou, fechou os olhos e forçou, mas dessa vez a dor que vinha da testa veio de dentro do peito, e o mundo não correu apenas devagar, o mundo correu em outra velocidade, de dentro dela e para dentro dela, e através dela. Então, é ela o nosso milagre? Começou com uma onda, e essa onda gerou reflexos. Liriel sentia cada flecha caminhando na direção de uma vida a seus pés, e sentia a responsabilidade que fluía através de si, coordenada pela fé que movia cada batida de vida. As flechas, pouco a pouco, pareciam se tornar estrelas, estrelas que se atravessavam e geravam combustões através da implosão de si próprias. Uma energia ia sendo gerada em cadeia e passando de um ponto para outro em uma velocidade e intensidade infinitas. A cada vez que essa intensidade aumentava, ela achava que seu corpo também parecia que iria implodir, e ainda assim ela forçava. Mexe. E mexia,
Lyriel Gabiani descruzou as mãos acima da cabeça, abrindo os braços e descendo-os até as coxas, em um único movimento, e entregando seu destino também ao algo maior que só podia ser tocado por sentimentos manifestados pela vontade e iluminados pela fé. E foi assim que os embasbacados exércitos de Stali e Minotauros viram uma chuva de setas afiadas em velocidade crescente se desviar de quase 1.300 corações que batiam vivos e batiam forte, como se não aceitassem ser algozes de suas mortes, e se cravar feito bandeiras fincadas ao redor dos joelhados, sem tocar em nenhum. Por que você quer tanto reviver essa sociedade secreta, negro? O que você não está me contando? Tudo parecia acontecer em uma velocidade muito mais lenta do que a velocidade em que corre o mundo. E o sol se pôs para eles. Quando cada uma das mais de 1.000 flechas se cravou no chão, os homens se levantaram e caminharam na direção da tropa de Stalin, com um deles à frente. Porque ele vai depender de nós. Lyriel, sem forças, caiu para trás esgotada, e Snail Galford a segurou em seus braços como se fosse ela a mulher mais importante do mundo, e ali permaneceu de pé, sem se importar com o resto do mundo. Havia centenas de pessoas caminhando à sua frente e outras milhares armadas ao seu redor. Snail Galford só conseguia ver uma em seus braços. Os soldados de Stalin guardaram suas armas e, ao comando de seus superiores, assumiram posição de descanso, com as mãos para trás, esperando a aproximação pacífica de seus inimigos. Minotauros ordenou que espadas fossem desembainhadas, para preparar um ataque dianteiro. Locksley e seu exército não olharam para eles. Haviam sido testemunhas de um milagre naquele campo de batalha, e esse milagre reverberaria pelo resto da existência. Não importava o que acontecesse, ou o que lhes tomassem, inclusive suas vidas. Entretanto, milagres não têm limites. E naquele dia, por mais que eles não esperassem mais nada de seu Criador, um segundo milagre aconteceu. Foi quando se escutou mais uma vez um marchar, só que dessa vez Minotauros estava parada e Stalin já havia se recusado a lutar. O som da marcha que se instaurava no campo de batalha dessa vez era muito, muito maior e contundente que os anteriores, mais vibrante, mais poderoso, mais semidivino. Centenas de jovens descobriram que não estavam prontos para morrer quando começaram a chorar em pleno campo de batalha diante da esperança de sobrevivência daquele embate e de tudo o que corria com essa esperança. A justificativa era magnífica. Arzalon havia chegado ao campo de batalha. Eram aproximadamente 5.000 homens, vestindo armaduras de guerra, trazendo o estandarte da espada que se cruzava com o escudo abaixo de um dragão. Hoje eu sou um homem livre, Tuck. 5.000 homens que seriam capazes de esmagar o exército que Minotauros havia achado que seria suficiente naquela noite e ainda esmagar os arqueiros de Stalin juntos. Não, você ainda está preso aos seus ideais. Um exército que anulava o exército de Minotauros naquele campo de batalha. E como poderia me desprender deles? Um exército que trazia o rei de Arzalo e a princesa de Stalin à frente, dispostos a darem a Sherwood a sua liberdade diante do império de Ferrabras. Desconstruindo. E foi assim que Locksley caminhou com seus meninos até a liberdade, e em seus ouvidos ele ainda escutava aquela música lírica que tocava no sonho, o sonho que havia nos olhos dele no momento em que se ajoelhou diante do comandante de Stalin com humildade. Perceba que Sherwood e Stalin não têm de ser inimigos. E seus soldados fizeram o mesmo. Entenda que para libertar Sherwood hoje não é preciso uma revolução. E os soldados de Stalin fizeram o mesmo. Basta uma evolução. Basta uma evolução. Ele havia dito. Aquela frase ecoava pela mente de um Robert Locksley livre,
cujas lágrimas nos olhos diante de corações pisando em neve diziam mais do que qualquer poeta poderia expressar. E sem dispensar uma única flecha, e sem matar um único homem, o sonho do menino que roubava dos ricos para dar aos pobres, buscando uma forma de levar justiça ao seu condado, começou a acontecer. Isso me daria paz interna, mas não traríamos liberdade a estas terras com isso. Em si próprio, em homens ao seu redor e em cada espírito coletado por ele. Traríamos, se cada homem seguir o exemplo. Capítulo 46. Naquele dia, Minotauro se retirou do campo de batalha e teve de aceitar a derrota para Arzalo, uma derrota que ecoaria no coração de cada minotaurino disposto a voltar no campo de guerra com um exército que fizesse jus a toda sua força e a fama dessa força. Victor Ferrabras e Helena Bravária continuaram amantes, e suas mentes raciocinavam planos prestes a iniciar o que viria a ser ainda a Primeira Guerra Mundial de Nova Éter. E mais uma vez, mudaria o mundo. Sherwood foi oficialmente considerada livre de qualquer intervenção por parte de Minotauros ou Tagwood, e o condado se tornou oficialmente território do Reino de Estália. O primeiro-ministro Charles Davis foi destituído do cargo e preso por suspeitas de conspiração, e até que rei Alonso Coração de Neve apresentasse condições, Robert de Locksley fora nomeado por voto popular o primeiro-ministro daquela nação e comandaria seus passos de acordo com o parlamento e as decisões de Branca Coração de Neve, mantendo Estália como a primeira nação de Nova Éter a ser comandada por um sistema de parlamentarismo. Rei Alonso tomaria parte das reuniões do parlamento pouco a pouco e acompanharia o destino de sua nação. Mas Locksley seria para sempre seu conselheiro e seu maior representante diante de um povo que o amava simplesmente porque ele existia. John Tuck fora convidado para celebrar o casamento do rei e da rainha de direito de Arzalon e mandou avisar que o aceitaria. Quem lhe fizera o convite fora um Robert de Locksley, emocionado, que pedia permissão para estar na primeira fila da primeira missa realizada em uma Sherwood que agora possuía uma identidade e que merecia essa identidade. E dizem que rei Alonso, quando viu o vestido que a filha usaria em seu casamento e quando a viu provando tal vestido, enxergou na herdeira tudo o que de melhor ele lembrava da mãe. Já Branca Coração de Neve se olhou no espelho e refletia a beleza dela, e refletia a beleza de tudo que vinha dela, e havia apenas sorrisos em seu rosto. Afinal, abaixo de seu lábio havia um pequeno corte com o símbolo de um jogo da velha, um símbolo que a ligava eternamente a Anísio Branford, uma marca que estabelecia muito mais em sua vida do que a vitória sobre a morte. A princesa se tornaria rainha. Afinal, havia morrido a menina e nascido a mulher. E a princesa branca, como a neve, estava pronta para renascer da pele de vidro e se tornar um símbolo para o mundo, e trazer um símbolo para o mundo. Arzalo já tinha sua rainha, mas tanto aquele reino quanto Estália já tinham muito mais do que isso. E dizem que quando ela entrou de braços dados com o pai na Catedral da Sagrada Criação para dar início ao casamento, e quando o vestido de noiva mais bonito que o mundo já vira caminhou com ela, esfregando-se pelo carpete como um leal súdito, todos os presentes se levantaram e começaram a aplaudir. O detalhe curioso, porém, era que por mais deslumbrante que Branca Coração de Neve estivesse, e por mais corações que ela aquecesse ao simplesmente desfilar por aquele salão, os aplausos retumbantes daquela catedral não eram para ela. Ainda que a noite fosse dela, aqueles aplausos ainda não eram. Porque aqueles aplausos eram para Rei Alonso Coração de Neve, no altar. Anísio e Axel Branford, com os pelos arrepiados e os corações intranquilos, aplaudiam como todos os reis, ou representantes de reis, presentes, até mesmo Frei John Tuck, ao lado do clérigo responsável da catedral, Cecil Tamasa, também quebrou o protocolo e o fez, porque aquela cena o merecia. E quando a princesa foi passada dos braços do pai para o do futuro marido, os aplausos não apenas não cessaram, como ainda aumentaram seu tom.
Foi o momento em que um frágil e emotivo rei Alonso agradeceu as manifestações com gestos e afundou o rosto entre as mãos. Os olhos já haviam caminhado vermelhos ao longo de todo aquele corredor, em uma cena inesquecível, capaz de provocar risos e aplausos até mesmo nos corações mais frios. O motivo era tão simples quanto fantástico. O rei das lágrimas de inverno não parava de chorar. Capítulo Infinito. Existem vários corações batendo dentro do peito de um ser humano. Corações de éter, de neve, de inverno, de gelo. Corações frios, em busca de sentimentos que os aqueçam, baseados em sentimentos muito mais fáceis de ser cantados do que realmente sentidos. De manifestações humanas que exploram o conceito científico e promovem sensações e entendimentos que aproximam aquele que é o criado do seu Criador. Essas manifestações nascem primeiro da dádiva promovida pela dor e fazem o mundo parecer menor do que é, e fazem também parecer a vida desse tamanho. Entretanto, nenhuma pessoa deveria acreditar que existe um tamanho para a vida, ou um tamanho para o mundo, ou para a energia que move esse mundo, pois o homem sobrevive através do trabalho, mas vive através do sonho. E o sonho nasce de sentimentos que só podem ser despertados através de uma busca. São sentimentos que nascem de uma resposta para uma dúvida que assola cada criatura oriunda de uma criação. Uma dúvida pela qual alguns homens poderiam morrer, e muitos outros poderiam viver. Mas quem seria capaz de morrer ou viver por uma pergunta e uma resposta? A resposta depende da pergunta, mas depende muito mais da própria resposta. Uma resposta de uma dúvida ansiada por mortais e por semideuses, uma resposta procurada por criaturas e por criadores em diversos locais onde ela não está, uma resposta capaz de mudar o mundo. Quantas guerras serão necessárias para que tenhamos um pouco de paz? Uma. No fim de todas as contas, será preciso apenas uma, em longas trincheiras rodeadas por egos humanos, dentro de cada um dos nossos mais diferentes corações. Em breve, Dragões de Éter, volume 3, Círculos de Chuva.